A Petrobras é reconhecida internacionalmente pelo desenvolvimento de tecnologias que reduziram o custo para a produção de petróleo na camada pré-sal. Veja agora algumas dessas soluções tecnológicas. Avanços tecnológicos na extração de petróleo e gás natural têm permitido que a Petrobras alcance resultados expressivos na camada pré-sal, como a média de 1 milhão de barris de óleo equivalente produzidos por dia na camada, marca alcançada em setembro, quando também foi registrado o recorde diário de 1.120.000 barris de óleo equivalente no dia 15. Uma parte desses resultados teve contribuição de um engenheiro que tem mais de 33 anos de casa, Antônio Carlos Capeleiro Pinto, que foi reconhecido internacionalmente e recebeu na categoria individual o prêmio Offshore Technology Conference, um dos principais do mundo nesse setor. A minha principal contribuição foi atuar para reduzir os riscos dos empreendimentos do pré-sal. Então a gente atuou muito fortemente em aquisição de informações de sísmica, perfuração de poços, análise de petróleo e otimização dos planos de desenvolvimento. A Petrobras já recebeu esse prêmio 3 vezes como empresa, a última em maio deste ano, pelo conjunto de tecnologias desenvolvidas para a produção na camada pré-sal. Na categoria individual, essa é a segunda vez que um funcionário da Petrobras recebe essa distinção. O reconhecimento ao engenheiro foi por soluções no desenvolvimento técnico e no gerenciamento dos campos em águas profundas e ultraprofundas. Inovações que contribuíram para que a produção no pré-sal triplicasse nos últimos 2 anos e meio. Da planta de processamento, uma outra questão que eu também atuei junto com a equipe foi a decisão de separarmos o gás carbônico que é produzido junto com o gás e reinjetar esse gás carbônico no reservatório de forma a reduzir as emissões. Essa foi uma das inovações grandes do pré-sal feitas pela Petrobras. O pré-sal é uma camada que se dá numa área de cerca de 150.000 quilômetros quadrados a 300 quilômetros da costa, a uma profundidade de até 7.000 metros. Hoje, responde por cerca de 30% da produção de petróleo da Petrobras. Nós não podemos discutir a importância estratégica do Brasil ter o pré-sal. Nós não podemos deixar de discutir a importância estratégica do Brasil ter um programa como o programa de álcool, de açúcar, de etanol que o Brasil tem. Nós não podemos deixar de discutir o programa de biodiesel que o Brasil tem com óleo vegetal, que é extremamente importante para o país. São vantagens comparativas extraordinárias que o Brasil possui. Todos os estudos de todas as consultorias do mundo mostram que o petróleo é essencial nos próximos 70 anos. Para o especialista, os avanços da tecnologia e a experiência acumulada da empresa vem permitindo superar os desafios e também reduzir custos e otimizar ações no pré-sal. Com uma alta eficiência operacional, na casa dos 92% nos últimos 3 anos, a Petrobras alcançou um custo médio de produção por barril de $9, abaixo da média no mercado internacional, que é de $15 por barril. Uma marca da Petrobras é um empreendedorismo, a competência, a preparação do seu corpo técnico. A gente conta com um centro de pesquisas que atua no pré-sal desde o início, desde a descoberta, e que nos dá muito suporte no desenvolvimento tecnológico e na aplicação dessas tecnologias de campo. Saber como anda seu time no Campeonato Brasileiro é uma boa opção, não é mesmo? Por isso, convido o nosso repórter Rian Gomes para comentar tudo o que aconteceu neste final de semana emocionante. É isso mesmo, Evelyn. Muita emoção nesse último final de semana. Tanto que estamos repercutindo até agora, nessa quarta-feira. Você que está acompanhando o Jornal Metropolitano Rio deve estar ligado no que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Aconteceu a 33ª rodada neste último final de semana e muita coisa está indefinida ainda. Fiquem ligados. Na parte de cima, algumas coisas já estão quase resolvidas.
resolvidas. Você já está vendo lances do jogo? O Corinthians foi lá no Independência e acabou vencendo por 3-0 o time do Atlético Mineiro, com muita constância dentro de campo. O Tite tem comandado muito bem a equipe corintiana e acabou vencendo aí o gigante, o Timão venceu por 3-0 com esse golaço, destaque para esse golaço do Luca, o terceiro gol do Corinthians num voleio muito bonito. E agora o Corinthians já está praticamente com a mão na taça, são 11 pontos de diferença para o segundo colocado Atlético Mineiro, faltando apenas 5 rodadas aí para o fim do campeonato. E olha, na parte de baixo, Evelyn, também tá emocionante a briga por lá. Tivemos um clássico aqui no Rio de Janeiro entre Vasco e Fluminense. O jogo foi lá no Engenhão. Você vê a imagem da partida. O Vasco não jogou bem, precisava muito dessa vitória, mas quem acabou vencendo foi o tricolor carioca com esse gol do Gerson. 1-0 para o Fluminense. O Fluminense não briga mais por nada no Campeonato Brasileiro e o Vasco acaba amargando agora a lanterna do campeonato, da competição, com 30 pontos apenas, 5 pontos de diferença do primeiro fora da zona do rebaixamento. Então a situação está complicada para o Cruz Maltino e quem deu entrevista foi o técnico Jorginho. Confira aí. Nós realmente não criamos, não estávamos organizados no primeiro tempo. A gente perdeu justamente onde a gente acreditava que seria superior ao Fluminense. Nosso meio-campo a gente não funcionou. Foi realmente um primeiro tempo muito ruim. Não esperava, quer dizer, estava torcendo para o primeiro tempo acabar logo, porque a equipe se perdeu até mesmo no posicionamento, coisa que não é comum, que pelo menos nos últimos 10 jogos aí a equipe vem muito bem organizada, né? Sempre dando demonstração de que tinha todas as condições de ganhar o jogo pela sua organização. Infelizmente hoje deu um branco e não merecíamos uma vitória hoje, com certeza. O Éder entrou bem, bom retorno dele, ele já tinha feito alguns excelentes treinamentos, demonstrando realmente estar recuperado, né? Deu um bom volume de jogo no segundo tempo, deu um pouquinho mais de objetividade, de jogadas verticais, já que a gente estava jogando muito para o lado. É sempre bom vê-lo assim e um bom retorno. Tá aí, esse é o Jorginho, para você que está acompanhando o Jornal Metropolitano Rio. Logo mais às 18h30 também temos o NGT Esportes aqui para você, não deixe de acompanhar. Eu volto com os estúdios com você, Evelyn. Obrigada, Rian. O capitão da Seleção Brasileira de Rugby, Fernando Portugal, fala sobre a prática do esporte, que é um pouco conhecida no Brasil e volta a ser esporte olímpico em 2016. Eu costumo dizer que nos melhores sonhos que eu tenha sonhado com o rugby grande no Brasil, esse cenário que a gente está vivendo hoje não estava nesse sonho. Não tinha perspectiva nenhuma de que a gente pudesse jogar os Jogos Olímpicos, isso a gente nem pensava. Talvez a gente pensasse em Copas do Mundo de Rugby, que é um evento tradicional da modalidade, mas em Jogos Olímpicos assim a gente nunca pensou. E de repente a gente se vê num cenário olímpico, né, numa Olimpíada que vai ser sediada pelo nosso país, a gente já com a vaga garantida. Então é uma alegria enorme, uma honra enorme de representar o Brasil e mostrar a nossa modalidade para esse público que desconhece muito o rugby, mas também uma responsabilidade, né? Porque a gente também tem que tirar aí décadas de defasagem no nosso desenvolvimento competitivo, né, internacional, e de repente apresentar dentro do maior cenário competitivo de qualquer esporte, que é os Jogos Olímpicos. Hoje o trabalho é muito forte, muito profissional. Se a gente antes treinava só com os nossos clubes, e os clubes no Brasil de rugby treinam só no período à noite, né? Porque todo mundo trabalha ou estuda nos outros períodos. Hoje a gente já treina em período quase que integral, né? A gente tem treinos com a seleção brasileira todos os períodos de manhã, 2 vezes por semana a gente também treina à tarde e à noite a gente treina com os clubes. Então está todo mundo já se dedicando exclusivamente para o rugby num sistema completamente profissional, mas ainda contando muito com a paixão, porque o cenário ainda não é completamente adequado. A gente está há 1 ano de centralização, a gente treinando todos os dias juntos, a seleção junta. A gente precisava de jogar mais torneios, então a gente jogou muitos torneios internacionais nesse período de preparação para o PAN. Então hoje a gente chega com uma seleção bastante competitiva.
Sou o Fernando Portugal, capitão da Seleção Brasileira de Rugby Sevens, que está se preparando para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. A gente tem uma montanha enorme, uma escalada enorme para conquistar ainda do esporte dentro do país, mas a gente vem se preparando com muito sacrifício, com muita paixão, e a gente espera apresentar nossa modalidade no Rio de Janeiro com muito coração, com muito empenho, com muita competitividade. Eu queria convidar a todos aí a participarem, a seguirem ao Brasil Rugby, ao rugby do Brasil, nessa caminhada que a gente está tendo até os Jogos Olímpicos 2016. O Jornal Metropolitano de hoje termina aqui. Obrigada por sua companhia. E você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redngT.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 3890 3259. Fiquem agora com o MGT Notícias. Para você uma ótima tarde e até amanhã.